versículos. Vamos ler então, em nome de Deus. Romanos 1, versículo 16 e o versículo 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. E hoje, irmãos, a nossa palavra, que foi lá, Romanos 1, de 16 e 17, hoje aqui é o seguinte, eu tenho um pedido de oração, né? Tenho o meu pedido de oração. Então a gente vem na igreja e ouve os irmãos pedindo, né? Olha, tem uma questão, tem outra, e nós estivemos orando aqui ultimamente por esse menino que era de uma família que nós nem conhecíamos, só de Presidente Prudente, mas eles agora já ocupam aí um lugar no nosso coração, nossa oração, e Deus abençoou que o menino que estava na UTI, que fez 2 ou 3 cirurgias, agora, 3 cirurgias, hoje está no quarto, já deixou a UTI e está no quarto. Então nós vamos seguir orando para que ele também se recupere. E temos orado por vários motivos, por problemas pessoais, problemas de relacionamento, problemas de família, problemas de saúde, e Deus tem dado vitória de emprego, de trabalho, né? Ainda continuo pedindo as orações do irmão pelo Isaac, dos irmãos pelo Isaac, que está procurando uma oportunidade de trabalho. Deus possa abençoar ele e a família dele. Então estamos orando, pedindo a Deus para que Deus abençoe a vida de cada um. E hoje, irmãos, eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre Paulo, sobre o processo de conversão de Paulo, o chamado de Paulo, o trabalho que ele fez e que está muito, grande parte da teologia de Paulo está aqui no livro de Romanos, que nós estamos lendo agora. E no final, apresentar para os irmãos também o meu pedido de oração. Hoje eu tenho um pedido de oração para fazer para os irmãos, bem especial, e eu quero passar esse pedido no final hoje dessa mensagem. Então nós lemos ali Romanos 1, de 16 a 17, e lá ele diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem. E aí, como é que funciona esse negócio de salvação? Como é que é? Né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem, mas como que se opera essa salvação? Como é que a salvação acontece? E essa meditação hoje nós vamos fazer usando a própria história do apóstolo Paulo. Então é isso que eu queria ver como é que ia ficar aqui. Está dando para ver direitinho, né? Então nós temos ali vários passos ou pontos ali do processo de salvação. Depende de como a gente analisar isso, alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia colocam até 16 passos para a salvação. Muitos passos, muitos pontos para a pessoa chegar na salvação, e às vezes são coisas que a gente vai ficando cada vez mais complexo esse estudo, mas eu coloquei aqui de uma forma bem simples 3 passos. Seriam 3 passos para nós trilharmos desse processo da salvação. O primeiro é a eleição. Isso cabe a Deus. Então Deus, alguns entendem que Deus elegeu alguns já para a salvação, outros para a perdição, uma visão mais radical. Outros já entendem que Deus elegeu a todos, Deus quer a salvação de todos, mas Deus de alguma forma nos atrai e Ele quer ver a nossa salvação. O segundo passo é o nosso chamado. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas aí chega o momento do chamado. Esse desejo de Deus é comunicado para a pessoa. E aí a pessoa toma uma atitude de aceitar ou não
esse chamado. Logo depois disso vem a santificação, ou seja, um processo em que a gente vai melhorando, vai brilhando mais, como diz a palavra de Deus. Você vai se tornando melhor, você vai sendo alguém melhor. E aí nós vamos trabalhar com esses 3 passos apenas: a eleição, o chamado e a santificação. Irmãos, na eleição, nós podemos ler, por exemplo, Gálatas 1, verso 15. Dá uma olhadinha, um pouco para frente, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Procura aí na sua Bíblia, um pouquinho para frente de Romanos. Gálatas 1, 15. Você vai encontrar aí uma palavra abençoada. Qual era o pensamento ali do apóstolo Paulo? Gálatas 1,15. Nós vamos usar a experiência do apóstolo Paulo para falar da salvação de modo geral. Gálatas 1,15 ele fala assim: porém Deus na sua graça me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servir. Só até aí. Porém Deus na sua graça me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servir. Irmãos, que certeza maravilhosa, né? Vamos ler isso aqui, irmão? Pensa que você está lendo para você. Vamos falar isso aqui juntos, olha, nessa certeza do apóstolo Paulo. Vamos lá. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servir. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Deus, na sua graça, me escolheu antes de eu nascer e me chamou para servir. Coisa maravilhosa, não é? Você pensar que você não tinha nascido e Deus te escolheu para servi-lo, para fazer um serviço, para prestar um serviço, para prestar culto, para fazer alguma coisa que era da vontade de Deus. Isso aqui é maravilhoso, Deus. O apóstolo Paulo tinha essa certeza. Deus, na sua graça, me escolheu antes de eu nascer. Ele que me chamou para eu servir, para fazer um serviço para Ele. Só que aí, antes do apóstolo nascer, ele já tinha sido escolhido de Deus, preparado por Deus, planejado por Deus. Mas um dado momento na vida de Paulo, e ele, planejado por Deus, escolhido por Deus, ele estava matando os cristãos. Planejado por Deus, escolhido por Deus, ele viajava de cidade em cidade, prendendo aqueles que aceitaram a Cristo. Quando votavam pela morte daqueles cristãos, ele consentia com a morte e segurava as vestes daquela pessoa que ia ser morta, apedrejada. Escolhido por Deus antes de nascer, o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja. Mas aí chegou o dia do chamado. Chegou o dia em que o apóstolo Paulo foi comunicado de que Deus tinha um plano na vida dele, diferente daquela vida que ele vinha levando, diferente daquilo que ele vinha trabalhando até aquele momento. Deus queria mudar a vida dele, que tinha sido até ali, e propor algo novo na vida do apóstolo Paulo. E aí o processo da conversão de Paulo, a gente pode ler lá em Atos, onde ele relata, na Atos 9, né, onde nós temos esse relato, Atos 9, verso 4. E daí praticamente o versículo, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmãos, o apóstolo Paulo, escolhido desde o ventre, antes de nascer, o apóstolo Paulo, preparado por Deus, planejado por Deus para fazer uma grande obra de pregação do Evangelho, ele estava perseguindo os cristãos, e então Jesus aparece para ele e falou: Saulo, chamou ele pelo nome, Saulo, por que você me persegue? E aí, a partir daquele momento, nós temos o chamado de Paulo. Ele foi chamado para trabalhar. Foi chamado para fazer uma obra.
Nesse momento, ele poderia ter recusado esse chamado. Mas ele aceitou. E Cristo apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo. Chamou ele pelo nome. Para você, aquele desejo de salvação de toda a humanidade agora foi individualizado. É você, Saulo, chamando você pelo teu nome. É contigo a minha conversa. Por que você está me perseguindo? E aí Saulo se levanta, cego, sem enxergar, e vem então uma palavra para dar sequência no processo. Aí mesmo, Atos 9, verso 6. Levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Irmãos, quando Paulo se levanta, sem enxergar, e tendo tido essa oportunidade, essa experiência com Deus, é dito para ele: vá para a cidade e você vai ouvir o que você tem que fazer. Sabe o que ele ouviu lá, irmãos? Ele ouviu a pregação do Evangelho de alguém que já tinha mais experiência do que ele no Evangelho. Ele teve contato com a igreja, com os líderes da igreja, e lá foi dito para ele: batiza-te, invoca o nome do Senhor, seja batizado. E Paulo então foi lá ser batizado. E dali para frente ele passou a contar também com a mentoria de algumas pessoas mais maduras do Evangelho, principalmente Barnabé, que viajou com ele muito tempo, explicando, colocando ele inteirado de tudo que era a doutrina cristã que ele combatia. E Paulo foi se tornando então o apóstolo dos gentios e fez um trabalho enorme de pregação, praticamente sozinho. Ele evangelizou quase todo mundo conhecido na época, em viagens missionárias, em perigos, em muitos trabalhos. Irmãos, o processo foi mais ou menos esse. A eleição, ele se dizia: não, desde o ventre eu sei que Deus me chamou. Mas um dia veio o chamado. Pá, e aí? Paulo aceitou o chamado. Ele recebeu por fé. E nós estamos falando da história de Paulo, mas se você quiser ver, se nós formos falar de geral, né, essa visão de todos, aí nós podemos pegar lá 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2, 4. 1 Timóteo 2, 4 diz assim, ó: ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Isso é a vontade de Deus. Essa é a eleição, nós fomos chamados, irmãos. Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Inclusive você, o seu vizinho, o seu parente. Ele quer que todos sejam salvos. Só que tem um dia que você é chamado. Esse dia é para você. Não é mais esse entendimento geral. Deus quer que todos se salvem. Não. Deus quer que as seminas se salvem. Aí ele te chama pelo nome. Né? Aí é pelo seu nome. Aí é com você. É com o Lucas. É com o Luiz. É um chamado para um. Não é o chamado geral. Saulo, Saulo, por que me persegues? Para um, para você. O Evangelho é pregado para você. Alguém abre a Bíblia e fala: olha, essa vida que você está levando está errada. Isso que você está fazendo não está certo. A vida que você está desenvolvendo hoje não está de acordo com a vontade de Deus. Aí você tem que tomar uma decisão. Você vai receber a palavra com fé, vai se converter dos maus caminhos, vai se arrepender e vai receber o batismo. Pronto, estamos numa nova fase da salvação. Recebeu a salvação. Como disse Jesus lá na casa de Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa. Né? Chegou a fé, a conversão, o arrependimento. Zaqueu falou: vou devolver quadruplicado. Jesus falou: hoje a salvação chegou nessa casa. Pronto, está tudo certo. Agora, a partir daí, irmãos, vem o próximo passo, que é a santificação. Porque aí nós precisamos demonstrar os frutos desse arrependimento. Nós precisamos mostrar o poder de Deus na nossa vida agora. Deus chegou, e Ele não chegou à toa. A
Aí isso vai produzir um caráter cristão, vai produzir uma vida de oração. Antes o inimigo perseguia a gente dava troco, se vingava. Hoje a gente vai orar pelos inimigos. Antes a gente tinha inveja, agora a gente não tem mais. Antes a gente cobiçava as coisas desse mundo, queria ficar rico, queria isso, queria aquilo. Hoje a gente não quer mais. Vai produzindo os frutos do Espírito. A gente vai se aproximando de Deus na leitura, em conhecer mais a palavra de Deus, em conhecer o que Deus tem para dizer para nós. E nós vamos finalmente também ter o desejo de pregar o Evangelho. O desejo de passar para outras pessoas. Nós vamos ter a alegria do Espírito Santo no nosso coração, vamos produzir os frutos do Espírito, e aí aquilo não cabe dentro de nós. Aquilo começa a te encher, a boca fala que o coração está cheio, e aí a pessoa vai chegar em você e vai falar, mas e aí, como é que você conseguiu resolver esse problema? Ah, mas isso aí foi Deus, isso aí foi Deus que me deu essa solução. Ah, mas e como é que você está tranquilo? Estão falando de crise, aí você está tranquilo? Não, rapaz, isso é Deus que me dá essa direção, essa paz. Você entende? Então você vai, aquilo começa a transbordar. Você tem a vida natural, e aí você começa a falar. Naturalmente você prega, naturalmente você influencia pessoas em volta de você com a mensagem do Evangelho. Aí essa é a vida cristã e essa é a importância da igreja. Porque aí na igreja a gente vai ter essa cultura de servir a Deus e de fazer a vontade de Deus, a gente vai vivenciar dentro da igreja. Essa oportunidade de conviver com cristãos mais maduros. Porque quando Cristo apareceu para Paulo, ele falou, vai lá para a cidade que você vai ouvir o que tem para fazer. Jesus não ia ficar do lado dele, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Ele foi procurar os cristãos mais maduros, cristãos que já tinham desenvolvido a doutrina, que já tinham desenvolvido uma vida cristã, que já tinham uma vida de oração, de pregação, de leitura, de meditação na palavra de Deus. Paulo foi lá conviver com essas pessoas, um deles fez o batismo de Paulo, o outro foi mentor de Paulo durante muito tempo, que foi Barnabé. E aí a gente vê essa caminhada, a importância que tem a igreja, irmãos, para que a gente tenha esse convívio, para que a gente possa caminhar desse jeito, fazendo a vontade de Deus. E aí, esse processo, irmãos, nós hoje, a maioria de nós, estamos vivendo lá esse ponto da santificação, né? Da santificação. Perceba aí como é que funciona o esquema ali. Nós todos estamos eleitos, né? Pensamos que estamos todos eleitos, Deus quer a salvação de todos, Deus não tem prazer na morte do pecador, a Bíblia diz. Deus quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer o bem para todos, faz o bem para todos, manda chuva para todos. Mas um dia vem o chamado e você escolhe. Graças a Deus nós aceitamos o chamado. Aceitamos o chamado, fomos batizados, nos chegamos mais perto de Deus. Mas muitos recusam o chamado. Quando você lê a palavra de Deus, inclusive em Atos nós lemos lá a história de Paulo, ele foi numa cidade, pregou e nada. O povo não aceitava a mensagem. Em muitas ocasiões ele pregou, nada. Não só ele, outros apóstolos também, pregavam nada. Tem que bater o pó da sandália aqui, ir embora para outro lugar, porque aqui não rendeu, o pessoal não aceitou. Deus quer a salvação de todos, mas esse aqui não aceitou. Eu falei a palavra para ele, não quis. E depois, entre os que aceitaram, na linha aqui azul, que aceitou, tem os que santificam sua vida e tem os que não buscam santificação também, que vivem um evangelho relaxado, um evangelho que não é de acordo também com a vontade de Deus, que não faz questão também de se achegar a Deus, não dá lugar para o Espírito Santo, como diz a mensagem, a palavra de Deus. Nós não damos lugar, não damos ouvidos à palavra de Deus. Irmãos, o crescimento, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, para que a nossa fé aumente, para que a gente seja um cristão melhor.
vou dizer uma coisa para os irmãos, até meio em tom de brincadeira, mas dificilmente você vai ver alguém dizer para você assim, olha, eu estava assistindo o Big Brother e eu pensei, eu tenho que chegar mais perto de Deus. Vocês acham que é fácil isso aí acontecer? Né? Rapaz, esse fim de semana eu assisti o Faustão, assisti o programa inteirinho, e eu fiquei pensando, Deus é bom mesmo, hein? Né? Não tem jeito, irmão. Não tem. Eu estou brincando com a televisão, né? Mas tem muitas outras coisas que só afasta a gente, irmão. Só faz a gente perder tempo. Né? Claro que você não vai deixar de se divertir, não vai deixar de fazer um passeio, fazer uma caminhada, você não vai deixar de ter uma vida alegre com os seus amigos, sair para jantar com os seus amigos. Nós estamos falando de ficar 24 horas dentro da igreja, agora nós vamos ter culto todo dia, vamos ficar... Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo assim, esse processo de santificação é uma busca, irmãos. Você tem que correr atrás. Esse crescimento espiritual você tem que ir. Você tem que pôr as perninhas para andar. Ninguém pode fazer isso aí por você, ninguém pode tomar o seu lugar, você tem que agir. Isso aí é o poder de Deus agindo, mas agindo naqueles que estão em busca. Dificilmente o poder de Deus vai agir naqueles que não estão em busca. Você não dá lugar, você não deixa espaço para Deus agir na sua vida. Então nós temos que trabalhar esse processo de santificação. E quando nós vamos trabalhando isso, naturalmente as pessoas vão percebendo que a gente está crescendo na fé, que a gente está se tornando pessoas melhores, que a gente está procurando um crescimento, que a gente está procurando melhorias. E a gente vai avançando, irmão, pela linhazinha azul. A gente vai da eleição para o chamado, a gente aceita o chamado, vai para a santificação, e aí nós ficamos, como eu disse para os irmãos, são muitos os passos aí, eu dei uma simplificada. Nós vamos aguardar depois a glorificação, que é quando Cristo voltar, nos der um corpo glorioso, incorruptível, nos transformar em seres, né, espirituais, onde nós vamos receber a recompensa de termos servido a Deus. Aí é um outro passo que nós não chegamos ainda, mas a vida santificada, a busca por melhorias, ela faz parte desse processo de salvação para que nós possamos dar os próximos passos. Agora, pode ser que daqui alguém regrida, dê passo para trás, né? Perca até a oportunidade da vida eterna. A gente pode ter passos para trás para estar num lugar melhor e ficar num lugar pior, ter vencido algum pecado e voltar atrás e cair de novo naquele pecado, ter vencido a natureza rude, humana, e voltar, já, né, estar mais perto da natureza divina e voltarmos atrás para ter de novo o velho homem ressurgindo. Mas nós precisamos desejar esse avanço, essa melhoria, ir para frente, melhorar, estar mais perto de Deus. É um processo que tem que estar dentro de nós, continuamente andando. E a igreja, irmãos, é o lugar onde a gente encontra esse convívio. Irmãos, nós tivemos muita experiência em igrejas, em outras igrejas, na própria igreja de Deus. Esses dias eu li uma frase que fiquei admirado, assim, me impactou muito. A frase dizia assim, ó, é uma pena que a maioria dos irmãos que deixam a igreja não é por obra do inimigo, é por obra de outros irmãos. Eu fiquei admirado com aquilo, né? Que coisa, né, irmãos? A gente constitui a igreja vai crescendo e depois a gente começa a se atritar uns com os outros e daqui a pouco, dentro da igreja, a gente se estranha e começa a dar passo para trás, né? Mas a igreja não é para isso, irmãos. A igreja é para o nosso crescimento. A igreja é para que eu cresça no conhecimento da palavra e tal, e traga aqui uma mensagem, aí o irmão aí cresce também, aí um dia sou eu que preciso de um conselho, de um auxílio, os irmãos me auxiliam também, aí um dia é o irmão Antônio, a gente auxilia o irmão Antônio, um dia é o Ivan, e a gente
vai se ajudando e a gente vai na nossa caminhada. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro, não estamos aqui para atrapalhar o outro. Nós não viemos na igreja para atrapalhar a fé do irmão. Né? Nós estamos juntos para nos ajudarmos a crescer, a melhorar, a estarmos melhor diante de Deus. E aí vamos trabalhando esse processo, irmãos. Esse processo vai se tornando cada dia melhor. E veja, irmãos, o que diz lá em Marcos 16, 15, 16, é o Evangelho de Marcos, né? Está para trás, aí onde a gente estava lendo, é o último capítulo de Marcos. Lá diz o seguinte, ó. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmão, você perceba que a salvação e o poder do Evangelho para a salvação do homem é uma informação. O dia que chega para você o conhecimento de que Deus quer salvar todos os homens, inclusive você, pelo seu nome, olha, Deus tem uma obra na sua vida, é o momento do chamado de você dizer se você vai aceitar ou não aquele chamado. Esse momento pode se repetir, você pode ter outras oportunidades, mas essa é a hora que você está sendo chamado pelo nome para aceitar o Evangelho. E aqui, irmãos, eu mudei um pouquinho aqui o versículo para colocar um mandamento para nós aqui, né? Vão a São José do Rio Preto e anunciem o Evangelho a todas as pessoas, né? Porque a ordem foi para o mundo inteiro, está lá em Marcos 16, mas onde nós podemos ir é aqui mesmo, é essa cidade aqui, né? O Evangelho chegou aqui, né? Aqui é muito distante do lugar onde foi dada essa ordem, lá em volta de Jerusalém, mas aqui nós estamos milhares de quilômetros distantes de lá, mas essa ordem é para nós, irmãos. Vão a Rio Preto e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. E nós estamos orando, irmãos, para Deus nos dar essas oportunidades de pregação, oportunidades para a gente falar do Evangelho. Nós temos tido a oportunidade de visitar as casas, de levar alguns estudos bíblicos. E a oração é essa, irmãos, que Deus toque o coração das pessoas para que no momento do chamado, elas aceitem o chamado. No momento em que elas souberem que Deus tem um plano para a vida delas, elas aceitem esse plano. No momento em que elas souberem que a vida que elas estão hoje é uma vida errada, que não está correta diante de Deus, elas se convertam e mudem os seus caminhos. Nós estamos orando por isso, irmãos. Orando para que isso aconteça. Orando pelas pessoas que vão ocupar os lugares desses bancos, né? Nós compramos os bancos, estão aí, né? Cabem umas 6 pessoas aí, tranquilo, em cada banco, né? Agora, para encher o banco, isso é obra de Deus. Deus tem que nos mostrar essas pessoas. Nós vamos lá pregar para todas as pessoas, mas elas precisam aceitar o chamado e buscar a santificação. Nós estamos oferecendo a oportunidade de buscar a santificação junto conosco, né? Estamos oferecendo a nossa maturidade cristã. Tudo que nós já aprendemos, como eu disse para os irmãos, você passou uma doença, uma dificuldade, Deus te livrou, você tem esse testemunho para contar para outra pessoa. Você passou um desemprego e Deus te abriu a porta do emprego, você tem esse testemunho para dizer para as pessoas. Você teve um problema sério de relacionamento e Deus abençoou que se resolveu, você tem esse testemunho. Então nós temos as nossas histórias, nós temos o mover de Deus na nossa vida, nós temos o nosso testemunho pessoal. Deus está salvando o mundo inteiro, mas salvou a mim. Deus cura no mundo inteiro, mas curou a mim. Você tem esse testemunho para dizer. Deus livra de acidentes no mundo inteiro, mas livrou a mim de um acidente agora, faz um mês, um ano. Você tem a tua história pessoal para passar. E essa sua história vai ter um impacto em uma vida, uma pessoazinha a quem chegou o conhecimento da salvação. Irmãos, percebam que esse processo da salvação nós falamos muito que estamos na era da informação, mas essa informação, irmãos, ela tem que ser personalizada, ela tem que chegar por alguém para alguém. Ela tem que, se ela chegar se ela chegar de uma forma inespecífica,
Talvez uma pregação na TV que ajuda muito, edifica muito, mas a pessoa está ali e fala, isso aí não é para mim, ele está pregando para um monte de gente. Aquilo que é uma pessoa para uma outra pessoa, uma coisa individualizada, acelera o processo, permite que as pessoas compreendam mais profundamente a mensagem e se acheguem a Deus. E agora, irmãos, eu gostaria de fazer o meu pedido de oração para os irmãos. Uma certa vez diz que um discípulo, ele tinha um mestre, um cristão muito proeminente, um homem muito importante do Evangelho, e ele tinha um ajudante, um discípulo dele que estava sempre com ele, viajava com ele. E esse discípulo tinha uma curiosidade de saber o que é que o mestre orava. O que é que o mestre orava, né? Eles faziam as orações em público, mas ele queria saber qual era a oração do mestre em particular, quando ele está sozinho lá, o que ele ora, né? Aí diz que um dia os dois estavam viajando e o mestre deram um quarto para cada um dos dois, e o mestre foi orar para dormir lá, e ele falou, é hoje, né? Foi lá na porta, bem quietinho, e foi ouvir a oração do mestre, né? Do grande cristão, daquele líder religioso que estava ali. Aí diz que o líder começou assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? E esse discípulo, ele pensava, ele vai ver que ele ora por todo mundo, pela pregação do Evangelho, vai ver que ele ora por outros pregadores, vai ver que ele ora pela salvação dos perdidos, para as criancinhas que estão com fome. Ele imaginava que um grande homem do Evangelho orasse por todos os desvalidos, doentes, enfermos. Aí ele conseguiu ouvir esse pregador, o Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Era a oração do pregador. Senhor, tem misericórdia de mim, cuida de mim. Né? Me abençoa, me dá fé, me dá ânimo. E ele ficou admirado. Né? Puxa vida, então... E às vezes, irmão, nós temos sim que orar por todos e todo mundo, mas nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar da nossa santificação, do nosso exemplo, daquilo que é o dia a dia nosso, né? Das nossas coisas. Então, meu pedidinho de oração, irmãos, é o seguinte, eu vou deixar um pedido para os irmãos. Eu quero pedir que os irmãos orem pela igreja. Vamos orar pela igreja no mundo, a salvação dos perdidos em tudo quanto é lugar, mas vamos orar pela igreja na rua Votuporanga, né? Aqui em Rio Preto, esse templo nosso, com os banquinhos novos que nós trouxemos, né? Para Deus abençoar simplesmente aqui o nosso trabalho, abençoar aqui esse ponto de pregação, esse lugar onde nós pretendemos agregar outras pessoas para o conhecimento do Evangelho. Eu sei que os irmãos têm orado, eu sei que os irmãos têm buscado a Deus nesse sentido, mas eu quero hoje fazer esse pedido especial que os irmãos orem pela Igreja de Deus, sétimo dia, em São José do Rio Preto. Quero pedir também que os irmãos orem por mim, como esse grande pregador que eu mencionei a história agora. Irmãos, eu tenho percebido que esse trabalho, eu tenho trabalhado lá na tradução do livro, aqui nas visitações, no dia a dia aqui da igreja, mas, irmãos, esse trabalho não é um trabalho para ser feito na força do braço. Não é um trabalho para ser feito com a capacitação, com o conhecimento. Eu fazia palestras, o Luiz mencionou ali, eu fazia palestras, então eu me preparava para a palestra, eu via qual era a técnica, qual era o meio de fazer aquilo, mas, irmãos, a pregação do Evangelho não é a técnica, não é a preparação do pregador, do sermão, da coisa. Paulo diz assim, ó, quando eu me sentia fraco, acabado, era ali que eu estava forte, né? Porque o que acontece? Um negócio meio diferente, o palestrante precisa estar meio cheio de si, não, vou lá, vou resolver, vou fazer, né? O consultor, o profissional, né? Vou lá, vou resolver esse problema, né? E está cheio das ferramentas, né? Eu acho engraçado o irmão Antônio, né? A gente tem tudo quanto é ferramenta, né? Trouxe uma lixadeira, nunca vi aquela lixadeira, né? Uma lixadeira totalmente diferente, não gira, uma lixadeira que vibra, né? Lixou esses bancos tudo no instantinho, né? Ele vai lá e resolve. É bem legal, né? Tem tudo quanto é ferramenta, ele tem, né? Mas na pregação do Evangelho, irmãos, às vezes você vai lá e fala, não, estou preparado para esse estudo, você vai lá e rebenta com o outro no estudo, você
certo, não, mas isso aí nunca entrou na minha cabeça. Não adianta, não adianta você ir lá. Não é isso que resolve, a ferramentalhada, o conhecimento do negócio, não resolve. O Evangelho, irmão, se não for a mão de Deus, se não for o poder de Deus para a salvação daquele que crê, você pode sair com a papagaiada por aí, que não vai ser. Se não for a mão de Deus, não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu já me dei conta disso, irmãos, há muito tempo. E a gente tem assim, né, foi um tempo de recolhimento ali na chácara, 12 anos ali. Agora nós saímos para esse Ministério Público. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não, Ministério Público, né, não é o... Não estou falando promotor, não. Virou promotor agora. Esse ministério que é uma coisa pública, aberta, né, que nós queremos falar com muitas pessoas, antes era praticamente só a família. Mas, nesse trabalho, irmãos, eu já estou com a certeza absoluta que esse trabalho, eu não estou preparado para esse trabalho. Não é a força, as ferramentas do conhecimento que vai dar as condições para acontecer. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Eu acho que esse tempo foi uma bênção, foi uma preparação para mim, mas nunca se está completamente preparado para o trabalho da obra. A obra de Deus é constante. Então, eu também estou crescendo na fé, eu também preciso da oração dos irmãos, eu também preciso de ajuda, eu também preciso crescer na graça e no conhecimento, e eu preciso da oração dos irmãos, da ajuda dos irmãos, preciso da oração dos irmãos pela minha família. A Ana tem procurado trabalho, meus meninos estão estudando, eu peço a Deus para que nós tenhamos essa bênção, né, de caminhar. Uma hora nós vamos ter que mudar para Rio Preto, a nossa vida tem algumas mudanças aí, mas eu peço a oração dos irmãos em nosso favor. Nós precisamos das orações dos irmãos, e esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho que precisa da oração, e não só eu, também o presbítero Luiz, o diácono Antônio, os irmãos da música, os irmãos estão ajudando de alguma maneira. Nós precisamos das orações dos irmãos, para que essa comunidade seja uma comunidade que abençoa as pessoas que chegam, que nós possamos estar juntos, crescendo na graça do conhecimento e não nos atrapalhando, né? E por fim, irmãos, orar uns pelos outros, que Deus conserve todos nós em santidade, naquele processo ali, santificação, até a vinda de Cristo, né? Orar uns pelos outros. O irmão vê um irmão aqui na igreja, ora por ele, né? O irmão vê um jovem da igreja, ora por ele, para ele casar, para ele ter uma vida abençoada. O irmão vê uma criança na igreja, para ele crescer no Evangelho. O irmão vê um casal na igreja, para eles serem unidos, para caminhar na graça, formar uma família abençoada. Irmãos, vamos orar por todos. Está com enfermidade, vamos orar para Deus abençoar. Então, e dar a cura, vamos orar uns pelos outros. O meu pedido de oração, irmãos, é esse. Esse processo da salvação, ele implica em termos uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja onde o nome de Deus é adorado, uma igreja onde nós realmente passamos questão de servir a Deus em santidade. E precisamos, irmãos, ter um ministério também abençoado aqui, que traz a mensagem, que cuida do dia a dia da igreja. Irmãos, eu tenho tido essa satisfação de ver esse trabalho acontecendo. Nós somos pouquinho, mas Deus está abençoando aqui, eu vejo esse trabalho acontecendo. E se formos crescer, irmãos, ou quando Deus permitir que possamos crescer, que nós possamos preservar esses pontos, né? Que Deus nos abençoe, que o crescimento não nos tire essa satisfação de estarmos juntos, não tire a satisfação de estarmos ajudando uns aos outros, não tire a nossa satisfação de termos um ministério abençoado, honrado, que segue em frente levando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, abençoando as vidas, levando salvação, levando oração, paz para os lares, que isso possa, irmãos, permanecer. Então eu faço hoje, irmãos, esse pedidinho de oração. Eu trouxe aqui um papelzinho com um lembrete desses 3 tópicos aí dessa oração. Eu vou entregar para os irmãos na saída, um papelzinho para cada um. Gostaria que o irmão pusesse dentro da sua Bíblia, que o irmão deixasse em casa. Lembra de orar, irmãos? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito. A oração de um justo pode muito. E eu confio, irmãos, que as nossas orações, a nossa proximidade com Deus em oração, em meditação na palavra, em santidade,
é que vai nos trazer a vitória de termos uma igreja maior, uma igreja com mais pessoas, que vai permitir que nós possamos cumprir essa missão de anunciar o Evangelho em Rio Preto. Essa missão é nossa. Nós vamos cumprir essa missão. E é com oração, é com o joelho no chão, é com fé, que Deus vai permitir que nós venhamos a cumprir essa missão. E levar a salvação e trazer muitos outros ao conhecimento da verdade e da vontade de Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Hoje eu vou pedir que o presbítero Luiz faça essa oração, possa vir na frente aqui orar por nós. E sou eu que estou pedindo a oração, né? Vou pedir para ele orar. E apresentar a Deus esses pedidos e toda a nossa congregação, porque essa obra é de Deus, irmãos. Não é a força do braço que vai dar a solução. Quem vai dar é o Senhor. Vamos orar? Vamos